Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Acho que já estamos ao vivo. Vamos dando início ao nosso encontro de hoje, o nosso webinário. Fico muito feliz que vocês estão aqui nos acompanhando. Também estou acompanhando aqui no meu notebook para a gente ver direitinho, fazendo esse bate-bola, né? Que aí eu já vou ver nos comentários de vocês e também simultaneamente eu já vou respondendo, né? Já vou, enfim, né? Já respeitando assim um pouco essa dinâmica. Então, se você tiver alguma questão, alguma apontamento, alguma dúvida, já coloca no chat, porque eu tô aqui olhando também, né? Eu vou ficar mais tempo aqui olhando para você, mas também de vez em quando eu dou aquela olhadinha aqui marota, que é para a gente poder ter esse feedback, né? Esse bate-bola legal dos comentários, né? Então aqui eu já estou vendo o Morel, boa noite, Morel, Wagner, Rodrigo também. Rodrigo, boa noite, Adriana. E, bom, fico muito contente de ter vocês aqui, né? Para a gente dar início a esse trabalho de hoje. A ideia é que não seja algo extenso, que a gente consiga dar conta do tema de forma concisa, né? Sem muitos desdobramentos, né? Porque haverá outros momentos para desdobrar essas questões. E, ao mesmo tempo, já fazendo aqui, né, o disclaimer e o meia-culpa, que realmente assim, é difícil tratarmos de assuntos tão complexos, né? E pensar a questão da saúde mental é sempre muito complexo, porque é uma área de estudo muito profunda, né, muito detalhada, com muitas questões, né, quando a gente fala, por exemplo, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem, né? Então, quando a gente está falando de depressão, quando a gente está falando de ansiedade, esses dois pontos, por exemplo, né, que são temas muito que ganharam a mídia, né, as mídias sociais e enfim, temas assim gerais, o narcisismo, né? Então esses temas, eles são muito mais profundos do que a gente pode dar conta num encontro, num webinário, né? Que eu, como eu disse para vocês, pretendo ser objetivo, a gente não ficar mais que uma hora aqui conversando, né? Eu quero trazer algumas questões, assim, levantar a reflexão, né? Levantar essa provocação que ela é emergencial, né? Nós vimos agora, né, no último ano, um aumento assim, exponencial, né? É muito grande, bateu o recorde dos últimos 10 anos de afastamento de profissionais da área, né, das suas áreas de trabalho, por conta da questão da saúde mental. Então, realmente é um tema muito sério, né, muito profundo, mas a gente sempre faz aquele disclaimer, porque às vezes eu vou estar citando alguma situação e aí todo mundo de repente fala, mas ele está falando, ele está sendo, vamos dizer assim, mais leve, né, com o assunto. É porque realmente isso não é uma aula sobre transtorno generalizado de ansiedade, não é uma aula sobre DSM, né, sobre manual estatístico diagnóstico, não é uma aula sobre diagnóstico diferencial, né? Então como é que eu vou diferenciar, né, um transtorno bipolar de um transtorno borderline? Então assim, não se trata disso, né? A nossa ideia é realmente discutir a questão das instituições, né? Então, hoje, mais, né, do que nunca, é importante entendermos que estamos vivendo e praticamente boa parte da nossa vida está dentro do ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, ou seja, essa instituição, né, seja ela uma empresa privada, seja ela uma empresa pública, né, seja uma escola, seja uma clínica médica, né, ou psicanalítica, enfim, psicológica, né, estética, não importa, né? Desde que você tenha aquele ambiente de trabalho, boa parte da nossa vida é dedicada a esse ambiente de trabalho, né? Nós passamos mais tempo do ambiente de trabalho, muitas vezes, do que realmente com os nossos familiares
ou com pessoas que a gente tem convívio, né? Nossos cônjuges, namorados, enfim, né? Marido, mulher, etc., né? Então, é importante olharmos com muita profundidade, com carinho, mas também assim com muita decisão sobre a questão da saúde mental nos ambientes de trabalho, no ambiente corporativo, né? Então, quero apresentar para vocês aqui hoje, né, alguns pontos e nós vamos aprofundar esses pontos, tá bom? A gente pode iniciar com os slides para que a gente já consiga dar início aqui à nossa conversa, a gente não se estender tanto. Os slides vão entrar aqui já e eu vou, assim que eu conseguir ver, já vou começar vocês têm que entender que eu tenho um delay aqui do que eu estou assistindo e do que está produzindo, né? Mas, né? Eu acho que é esse, não? Acho que é outro slide. Passa para mim o próximo para ver. Pode passar o próximo, já passou? Eu acho que esse é o outro slide. O slide que a gente vai passar depois. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse é o outro slide. Não é esse slide, é o outro. Calma que nós estamos alinhando aqui. Nós temos aqui... Você localizou? Tá bom. A Raquel está aqui. E a Raquel, ela faz toda a parte de gestão aqui do webinário. Então é tudo com ela aqui. Inclusive o tempo, viu? Vocês não vão me ver falando aqui de forma prolixa. Que a Raquel levanta uma plaquinha ali. De stop. Então nós vamos lá. Então, enquanto o slide não entra aqui... Então, a proposta hoje é falarmos um pouco sobre a questão de como funciona a dinâmica das instituições, né, e a relação desse sujeito com a instituição, né? Então, a instituição em si, né, como nós veremos, ela tem a sua própria dinâmica, né, tem sua própria forma de funcionamento, o que determina uma cultura, e essa cultura, por sua vez, vai determinar um certo funcionamento comportamental, né, psíquico, e esse comportamento ele vai, obviamente, se relacionar diretamente com o sujeito que adentra a instituição, né, que se relaciona com essa instituição. Ambos vão estabelecer, né, um enlace, né, que pode ser positivo num determinado momento, mas pode ser também obrigado. Pode voltar para a primeira lá. O primeiro slide. Passou lá para frente. Isso. Aí pode passar o próximo. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Desvendando as dinâmicas psíquicas das instituições. Né? Pode passar o próximo. Né? Então aqui, ó, webinar de 50 minutos, hein? Nós vamos garantir que nós vamos seguir esse limite, né? Essa castração, né? Mas nós vamos dar conta disso, né? Então, como eu estava falando, né? Enquanto não aparece aqui para mim o slide. Então, a gente tem uma relação direta entre esse indivíduo, né, e a instituição. Né? A instituição e o indivíduo, eles vão criar um enlace, né? Esse enlace ele pode ser positivo, como ele também pode ser negativo, né? Normalmente, quando nós atuamos, né, como profissionais da área de saúde mental, é porque o enlace não foi positivo, né? É aquele momento em que há um ruído dessa comunicação, né, desse ambiente de comunicação. Nós vamos falar um pouco disso, né? Então, esse ruído que ocorre na comunicação, ele vai fazer com que esse sujeito, então, vá até
né, na medida do possível, né, nós vamos ver que também não é sempre, né, que a gente consegue ter esse indivíduo procurando a ajuda, né, dos profissionais de saúde mental, mas na medida do possível, quando esse desconforto, né, esse mal-estar ele se apresenta, é que esse indivíduo então vai procurar ajuda, não entendendo às vezes muito bem em que contexto, né, que ele está se sentindo mal. E nós, profissionais da clínica, né, na medida em que nós vamos avançando com as sessões de análise, né, com as terapias, vai se evidenciando então que essa relação com o ambiente de trabalho é que está adoecendo. E aí a gente vai tratar ali, naquele momento, com esse indivíduo, de tentar ressignificar essas relações, né? Obrigado. Próximo slide aqui, né? E, ao mesmo tempo que eu estou tentando ressignificar as relações desse indivíduo com a instituição, né? Na outra ponta, o ideal seria que essa instituição também estivesse fazendo esse movimento. Porque às vezes o que a gente vai ter é o que a gente aponta muito, né? Que a gente vem falando bastante, que é essa debandada, né? Aquela instituição, aquela empresa que não consegue manter bons profissionais, né? Tem até gente que fica, mas aqueles profissionais que são mais qualificados, eles acabam debandando porque o ambiente não está legal, não está bacana. A pessoa vai percebendo que é o ambiente que não está legal, né? Ela vai entendendo que tem as questões dela, né? Todos nós temos nossas questões, né? Mas ali naquele ambiente, minhas questões assim, não estão sendo escutadas, elas não estão sendo acolhidas, né? E não está havendo um desenlace positivo desse relacionamento, né? Então, para iniciar, né, o nosso diálogo dessa noite, né, da análise cultural organizacional, né, análise da cultura organizacional, né, eu coloco, né, já diante de vocês uma questão, né? Como a cultura da sua empresa impacta a saúde mental dos seus colaboradores, né? Então, aí eu estou falando diretamente com os líderes, né? Os empresários, os lideranças de grupo, né, de equipe, né? Como e de que forma, né, a empresa impacta a saúde mental dos colaboradores. Então, essa é uma pergunta que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, da sociedade, no nosso país, é uma pergunta que precisa ser respondida, né? Como eu disse, né, nos últimos 10 anos, nós conseguimos, no último período, bater o recorde dos últimos 10 anos de afastamento por saúde mental, né? Não foi por gripe, não foi por outro tipo de patologia física, né? Não, foi por conta da saúde mental, né? E dados alarmantes, né, que nós temos da Organização Mundial da Saúde, de que ansiedade e depressão vai incapacitar mais da metade da população mundial nas próximas décadas, né? Então, é realmente uma questão que precisa ser respondida, né? Precisamos sim olhar para aquele colaborador e enxergar assim, esse ambiente, esse local onde ele está adequado, né? E a gente não está falando aqui de mudar totalmente, né, uma cultura organizacional, que isso não é assim que funcionam as coisas, né? Às vezes a pessoa que está ouvindo, né, vai justamente assim, então quer dizer que agora eu vou chegar na empresa, a empresa vai ter que se moldar às minhas necessidades. Não funciona assim, né? Uma análise institucional, ela vai pensar o coletivo, o grupo, os relacionamentos naquele grupo, né? Então, a empresa olha para o indivíduo, mas o indivíduo também olha para a cultura organizacional, né? Ambos precisam olhar-se, né? Mas não pode ser um olhar de um lado só, né? Pode passar o slide, né? Então, é importante que a gente observe, né, né, e hoje nós sabemos que há, sim, obviamente, né, um impacto da relação entre o ambiente e o sujeito, né, e que tipo de ambiente eu estou propiciando, né, para os meus colaboradores, vai fazer total diferença nos resultados da instituição, da empresa, né? Ela vai conseguir ter melhores
resultados nas entregas de documento, numa entrega de trabalho, numa solicitação, né? Para uma equipe, para um setor. Porque as pessoas estão ali, elas estão contentes, né? Elas não estão trabalhando, sabe, passando mal, adoentadas, né? Ainda aqui nas nossas boas-vindas, né? Eu já fui falando, entrando no assunto, né? Discutindo já a questão, né? Que eu quero trazer para vocês. Me apresentando aqui, eu sou William Figueiredo, sou psicanalista, também sou professor universitário e tenho pós-doutorado em psicologia pela Universidade Federal, né, de Uberlândia, e tenho uma trajetória acadêmica de pesquisa, né, mas tenho uma formação que é importante aqui para o nosso diálogo aqui, que é a questão da psicopatologia, né? Então, sou formado em psicopatologia pela Faculdade de Ciências Médicas, né, da Santa Casa, e, obviamente, aqui é o que vai impactar o nosso diálogo aqui, que é a busca desse lugar da psicopatologia, da gente entender que há as patologias que adoecem o nosso aspecto mental, né? Também coordeno cursos, né, de psicanálise, formações em psicanálise, grupos de estudo, enfim, né? Sou licenciado em filosofia, né? Então, minha formação primeira é como filósofo, né? Então, às vezes vocês percebem que eu dou aquela abstraída, né? Aquela viajada, mas depois eu volto, eu só abro um parênteses, mas eu volto pro tema. Porque às vezes a gente acaba abrindo, né, um pouco o conceito, né, para tentar ficar melhor explicado, né, para a coisa não ficar tão solta. Isso é coisa do filósofo, né, que é não falar as coisas assim de forma tão leviana, elas precisam de um pouco mais de precisão conceitual, né. Então acaba que é a filosofia que faz um pouco os parênteses irem se abrindo, assim, né. Mas fechando parênteses, né, podemos passar para o próximo slide, né. Então, quando a gente fala, né, dessa questão, como eu já comentei com vocês aqui, do manual de diagnóstico estatístico, né, nós estamos falando aqui de um campo, né, de um espectro dentro da saúde mental, no qual nós estamos discutindo essas patologias, né? Então, há relações entre o sujeito e o ambiente que vão gerar patologias diferentes, né? Isso é uma questão muito importante, essa dinâmica, né? Que você pode ter no mesmo ambiente um afastamento por depressão e outro afastamento por ansiedade. E aí você vai falar, bom, mas é o mesmo problema, vamos dizer assim, né? Nós encontramos o mesmo problema ali, mas os dois sujeitos diferentes apresentaram patologias diferentes, né? Essa é a nossa problemática. É aí que está o nosso desafio da saúde mental. Porque os indivíduos, eles são singulares. E essa singularidade, né, que cada indivíduo apresenta, ela é única e por isso nós precisamos fazer sempre um trabalho singular, né? Assim como esse indivíduo tem que ser um trabalho específico, com aquele grupo de pessoas, com aquela comunidade ali que está em torno dessa produção simbólica, né? Dessa fantasia, como a gente vai falar, né? Então, eu apontei aqui já para vocês, né, uma visão geral, né? Nós estamos falando das dinâmicas específicas no ambiente corporativo, né? O ambiente corporativo ele tem um tipo de estrutura de funcionamento, né? Que é, por exemplo, que se diferencia de uma escola. Apesar da escola ser um espaço, também uma instituição, uma escola, seja pública ou privada, né? Ela tem relações interpessoais e tem relações de aprendizado, né? Então, por exemplo, é óbvio que também, é claro, né? Dentro de uma empresa também há aprendizado, né? Um funcionário, quando ele chega, ele tem que aprender alguma coisa e às vezes ele não consegue aprender e às vezes as questões das dinâmicas psíquicas, ambientais, né? As relações com, né, que a gente chama aqui relações de objeto com o espaço, elas não estão propiciando a aprendizagem, né? Mas ali, a partir do momento que aquele sujeito ele entendeu, ele faz, aí o trabalho dele dali para frente ele já é entendível, né?
O ambiente escolar ele é um processo constante de aprendizado, né? E as dinâmicas psíquicas dentro do ambiente escolar, elas vão impactar a finalidade, né, da escola, que é o aprendizado. Então você vai ter o último ali, né, tanto o profissional, que é o professor, mas também o último ali, que é o cliente, que é o aluno, vai ser impactado pelo ambiente, né? E também a gente pode pensar essa dinâmica também nas unidades de saúde, clínicas, né? Então, há relações de trabalho muito importantes, né? Não é à toa que na psicanálise a gente fala, por exemplo, dos grupos Balent, né? Que são grupos em que você discute casos, por exemplo, com equipes multidisciplinares de saúde, né? Que é uma forma de todo mundo alinhar um caso, por exemplo, um caso que você atende saúde da família, ou que uma unidade de saúde atende um mesmo paciente em várias especialidades. Então é importante, por exemplo, você fazer o que nós chamamos de grupo Balent, né? Balent é um psicanalista inglês, né? Que começou a fazer esse tipo de trabalho, por isso nós chamamos de grupos Balent, né? Então, fazemos esses grupos, que é, por exemplo, você sentar todo mundo e discutir um caso, para todo mundo estar falando a mesma língua, porque cada um tem uma impressão diferente sobre aquela situação, né? Então, para vocês entenderem como são essas dinâmicas, né? Cada ambiente, obviamente, tem dinâmicas diferentes, mas todos são dinâmicas entre o sujeito e o ambiente. Pode passar o slide. Então, essa relação ela sempre vai aparecer, né? Então, tanto quanto nós estamos no ambiente empresarial, escolar, ou em outros tipos de ambientes, aqui que no caso, né, tentando dar conta aqui da ideia de clínica, né, de espaços de unidades de saúde, né, e como eu disse, tanto público quanto privada, né. Então, assim, de forma bem objetiva, né, nós podemos falar aqui da ideia, né, de uma ideia geral, do que seria uma análise de uma cultura organizacional, né? Primeiro, a gente precisa entender, e é isso que eu estou até agora aqui falando com vocês, né? Tentando introduzir vocês nesse estudo, né? Que é a ideia de como a cultura influencia o comportamento e o desempenho institucional. Né? Então, a cultura, né? A forma de funcionamento, né, os processos gerenciais, né? A gente tem que sempre lembrar que dentro de uma determinada organização nós temos os processos gerenciais, que são os processos formais. Mas, junto a eles, né, às vezes até se sobressaindo a processos formais, nós temos processos informais. Esses processos informais, eles são mediados pela subjetividade. Então nós, enquanto sujeitos, nós produzimos subjetividade na relação com os outros, nas relações sociais. Né? O Freud já trouxe para nós, desde o início, ali, né, no final da década, ali na década de 30, obras importantes sobre o estudo, né, da psicanálise e a sociedade. Né? Por exemplo, Psicologia das Massas, né, Análise do Eu, né, O Futuro de uma Ilusão. Né? Então, assim, são textos que ele está discutindo o que nós chamamos na psicanálise de traços unários, né? Ou seja, são as nossas relações com a lei, com a ordem, com o Estado, com as estruturas de civilização, né? E as organizações, elas também obedecem esse tipo de funcionamento, né? São ordens, né? São um dos teóricos, né, que são muito importantes, que a gente vai estudar, né, que é o Didier Anzier, um psicanalista francês que atua nessa área, né, da análise institucional, empresarial. Ele vai falar vai trazer uma frase que é muito interessante, que ele vai falar assim: o único grupo que a gente gosta é o grupo de amigos, né? Então, se você está num grupo que é imposto, né? Então você está num grupo imposto, então você é obrigado a entrar numa escola. Então você é obrigado a entrar naquela sala de aula, você é obrigado a sentar naquela sala de aula e você é obrigado a conviver com aquelas pessoas. Você não escolheu aquelas pessoas para viver com elas, né? O lugar do ambiente institucional de uma empresa é a mesma coisa, a dinâmica é a mesma. Você passa a habitar aquele local, você vai ficar ali horas do seu dia, né? 9 horas por dia ali, convivendo com essas pessoas. São pessoas que você não escolheu, né? Você pode vir a escolher, mas você não escolheu, né? E
O Didier Anzier, né? Didier Anzier, ele vai falar justamente isso. Esses grupos são grupos que eu não escolhi, né? E por não ter escolhido, esses grupos, eles atacam diretamente o meu narcisismo, né? A minha organização egóica, né? A minha relação como indivíduo. Então, há sempre essa tensão entre esse sujeito e os grupos. Os grupos impostos, né? Os grupos dos quais eu não escolhi. Porque se for um grupo de amigos, bom, foram pessoas que eu escolhi conviver, né? Então, isso é muito importante a gente observar quando a gente pensa a ideia de uma análise institucional, né? Então, a gente pensar a cultura organizacional. Essa cultura organizacional, ela tem seus processos formais, né? Então as pessoas chegam, tem um horário de chegar, tem um horário de sair, tem suas tarefas, né? Esse processo formal, ele é intercalado, é atravessado e muitas vezes, né, suplantado, né, pelos processos informais, né, que são processos subjetivos. Então, às vezes, uma liderança do grupo, às vezes não é a liderança formal, é uma liderança informal, né? E às vezes o líder está batendo cabeça porque ele está tentando resolver um problema que ele quer ser líder de um grupo que já tem um líder, que é um líder informal. E a análise institucional, ela vai mostrar esse funcionamento, ele vai aparecer numa análise institucional, né? Vai aparecer que, olha, esse líder, ele é líder formal, mas informalmente, subjetivamente, é o Joãozinho que é o líder. E por que isso é importante? É para eu chegar no Joãozinho e podar o Joãozinho? Não. É para que eu traga o Joãozinho para trabalhar comigo se eu for um líder, né? Eu estou falando de líder, né, gente? A gente precisa mais falar de chefe, né? A gente está falando de uma liderança democrática, uma liderança que trabalha junto com a equipe, né? Que é exemplo para a equipe, né? Que é exemplo, inclusive, de funcionamento psíquico, né? De saúde, né? Que não vai adoecer as pessoas, né? A gente está falando de líder, né? O líder, ele vai olhar e ele vai já, obviamente, com uma análise institucional em mãos, ele vai tomar boas decisões e ele vai fazer o quê? Ele vai investir nos talentos. E ele vai colocar um movimento funcionando, vamos dizer assim, nesse aspecto subjetivo no aspecto objetivo, né? E para ele fazer esse movimento, ele precisa entender essas dinâmicas psíquicas, que é o que normalmente é a dificuldade que às vezes a gente encontra, que às vezes é uma solução muito simples, mas ela é uma solução que está oculta, tá? Porque a gente não consegue, obviamente, entender, né? E o próximo ponto, que é a questão de como a psicanálise entende esse espaço, né? Então, o que eu já estou falando com vocês aqui, eu já estou começando a usar alguns conceitos, né? Eu já falei para vocês, por exemplo, de relação de objeto, espaço, relação do indivíduo com espaço, né? A relação do grupo, sujeito e grupo, o inconsciente do grupo, a relação entre o inconsciente do sujeito e o inconsciente de grupo, né? A identificação de elementos inconscientes, né? Então, o grupo, quando eu aponto para vocês, falo, olha, aqui tem uma liderança orgânica que é informal. É o Joãozinho. O Joãozinho, ele tem um poder de agregar o grupo. Eu sou um líder. O que eu vou fazer? Eu vou apostar nos talentos. Eu vou olhar e falar, o Joãozinho é bom nisso. Então eu vou passar tarefas que ele faça o grupo movimentar, né? Eu vou conseguir enxergar isso, mas eu só vou conseguir enxergar esse processo, né? Eu só vou conseguir entender isso se eu conseguir estiver observando as dinâmicas ocultas. Não que está apresentado, mas o que é latente, né? Aquilo que não está ali, que eu não estou vendo, né? Esse processo de entender o que eu não estou vendo, e isso é próprio da dinâmica da psicanálise, né? A psicanálise é aquela metodologia que, como a gente viu aqui agora, né, observa o inconsciente. E o inconsciente são ações que ocorrem sem que o indivíduo, né, se dê conta delas.
né? Ela vai aparecer ali pelo ato falho, uma troca de nome, uma troca de data, uma troca de palavra, de gênero, né? Ali num discurso, né? Através de muita repetição, que você vai perceber no indivíduo repetindo coisas no discurso, né? Um elemento que o indivíduo repete, né? E aí você vai localizando aqui uma repetição, que é um processo inconsciente, né? Isso ocorre também dentro do grupo. O grupo também é uma estrutura de funcionamento que produz subjetividade. E esse grupo, enquanto produzindo subjetividade, ele também vai produzir elementos inconscientes. Então a gente tem um atravessamento aqui do grupo e do indivíduo, né? E essas dinâmicas ocultas, elas são reveladas aqui por essas metodologias, né, que eu estou falando para vocês. Então eu apresentei aqui um pouco para vocês alguns conceitos. Por exemplo, falei já de narcisismo, né, de noção de ego, de eu, de indivíduo, né? Então, os inconscientes que moldam essa cultura organizacional também é o grupo, né? Às vezes uma pessoa no grupo deixa vamos dizer assim, um traço, né, naquela instituição, que às vezes é uma pessoa que ficou 10 anos na instituição e ela determinou que a lixeira ia ficar em tal lugar. E aquela lixeira está ali, e aquilo tem atrapalhado, por exemplo, você mudar algumas mesas de lugar para você ter um ambiente, por exemplo, mais arejado. Mas aquela pessoa, aquela lixeira, para ela estar ali, porque ela trabalhava ali, ela está ali há 10 anos, aquela lixeira está ali. E essa pessoa saiu. Essa pessoa saiu e aquela lixeira ficou. E já passou anos e aquela história continua do mesmo jeito. É claro que eu estou usando uma metáfora que é a lixeira, né? Porque são restos, né? Mas às vezes um indivíduo, ele deixa uma marca numa instituição que você demora anos para conseguir que a instituição se livre desses restos, né? Dessas marcas que um determinado indivíduo deixou nessa instituição, né? Então, por isso que é importante a gente observar os processos inconscientes que estão ocorrendo e por isso, então, da importância de nos munirmos, né, de uma análise institucional, né? Então, eu queria só passar aqui rapidamente alguns exemplos para vocês, estão aqui nos próximos slides, só para a gente ter uma visão geral, assim, né? São exemplos assim gerais, né? Mas que eu acho que de alguma forma vai chegar até vocês, né? Então, no próximo slide aqui a gente tem alguns exemplos práticos, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui. Né? Então vamos lá. Por exemplo, né? Isso que faz parte de uma cultura organizacional, a cultura do heroísmo, né? Então o que é a cultura do heroísmo, né? Aquele sujeito que se sacrifica, né? Que ele vai doar a sua vida, né? Vai vestir a camisa da empresa, mas não do ponto de vista positivo, ele vai dar a vida dele para a empresa, né? Essa pessoa, ela vai ter um problema sério. A empresa precisa entender isso. Às vezes a pessoa, né? Vamos lá, estamos falando de psicanálise, né? Às vezes essa pessoa ela tem uma dificuldade com abandono, né? Às vezes essa pessoa tem dificuldade com aceitação, com rejeição, né? Isso é um processo que precisa ser analisado nesse indivíduo. Mas ele apresenta esse comportamento, né? Ele é uma pessoa que se sente abandonada, se sente rejeitada. E aí quando ele entra na empresa, e a empresa fala assim, olha, vamos lá. Precisamos salvar aqui, tem que bater essa meta. Essa pessoa vai ser diferente de uma outra que está mais ou menos organizada psiquicamente. Por quê? Porque ela vai falar assim, esse lugar aqui, se eu fizer isso, se eu dedicar minha vida a isso, essas pessoas vão me amar, essas pessoas vão me aceitar, elas vão me amparar, né? Só que a relação que esse sujeito estabelece com a empresa é diferente de uma relação que esse sujeito tinha que ter estabelecido com a mãe lá atrás, né? A empresa não é a mãe e não é o pai da pessoa. Apesar de nós localizarmos, às vezes, relações
que a gente chama, né, de Édipo, por exemplo, né, em que a pessoa faz um processo projetivo no dono da empresa. Ele é como se fosse meu pai, né? E isso vai gerar o quê, por exemplo, nesse sujeito, né? Ele vai começar a largar tudo, não vai ter vida pessoal, vai ficar sempre cada vez mais vinculado ao dia a dia, né? Só vivendo para aquilo, levando trabalho para casa. Então ele passa a não ter vida social, ele passa a não ter relacionamento, ou então isso vai impactar a família, né? Às vezes o marido ou a esposa que volta para casa e leva serviço para casa e não tem tempo para se relacionar, né? Então vai criando um ambiente no qual esse sujeito ele vai desenvolver o que hoje nós chamamos de burnout, né? Então ele é totalmente tomado pelo trabalho, ele não tem mais tempo para nada, ele vai chegar no esgotamento, porque nós precisamos de campos de fuga na nossa vida, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho, mas a gente também precisa se dedicar à nossa vida pessoal, a gente também precisa se dedicar aos nossos relacionamentos, seja com a família, seja os relacionamentos afetivos, conjugais, né? E às vezes a gente tem família com filhos também, precisa dar atenção para os filhos. Então vocês imaginam, né, num ambiente desse, aquela pessoa que encarna esse herói porque ele está desesperadamente precisando desse lugar de apoio, de carinho, de aceitação. E ele se joga ali como se fosse a última moeda da vida dele, né? A última saída dele agora vai ser se dedicar totalmente a isso, e aí no final a gente vai ter um funcionário adoecido ali no final, né? Por isso que é importante olharmos com calma para isso, e o líder vai perceber, fala, essa pessoa, ela não... eu estou percebendo que Joãozinho, tadinho do Joãozinho, vai sofrer hoje, hein? Eu estou percebendo que Joãozinho não tem vida privada, Joãozinho tem problemas e Joãozinho não está procurando ajuda. Porque aí nós temos, né, o impacto disso no sujeito, né? E ele não procura ajuda. Por quê? Porque ele não pode mostrar que ele tem fraqueza. Porque ele é aquele que sustenta tudo, ele é o herói, é aquele que vai dar tudo de si. E ele acaba, por não demonstrar fraqueza, ele acaba acumulando isso e às vezes impede até esse sujeito de pedir ajuda, né? Então olha só, cuidado com a cultura do heroísmo, né? Isso é um exemplo de uma cultura organizacional. Vocês entendem como uma coisa leva a tantas outras, né? Pode passar o slide. É importante a gente observar com carinho essas dinâmicas, né? Porque é o caso que eu acabei de falar, né? Olha, vamos ficar de olho aqui no Joãozinho, porque o Joãozinho, eu tô percebendo que ele não... Sabe, ele vai para casa, leva um monte de trabalho para casa, tô vendo ele todo dia indo para casa com um monte de pasta debaixo do braço, eu vou começar a tirar isso do Joãozinho. Falar, Joãozinho, você vai ter que se organizar para fazer as coisas aqui dentro. Um ambiente assim, né, que é muito comum a gente ver na clínica, a gente ouve muito isso, né, como psicanalista, é esse ambiente tóxico, né? Isso virou agora uma moda, né, falar sobre ambiente tóxico, né? E essa comunicação tóxica do ambiente, o que que é? Aquele lugar, sabe, que é cheio de piadinha, sabe, que a pessoa fala as coisas, mas não diz inteiro, né? Vai te falar uma coisa, falo pra Mariazinha, mas pô, um Joãozinho, eu só falo metade, sabe? Eu vou comunicar alguma coisa? Não, eu comunico pra Maria, porque eu quero falar com a Maria, eu gosto da Maria, Maria é legal, me dou bem com ela, o Joãozinho
não tenho muita amizade com o Joãozinho, então eu falo um pouco, falo pra Maria de alguma coisa que tem que entregar, e aí toda vez o Joãozinho fala, poxa, mas ô Maria, o que é isso que é pra fazer? A Maria, você não entendeu? Você não viu ele falando? Né? Sabe esse ambiente? Você sabe do que eu tô falando, né? Então é um lugar que tem muito sarcasmo, né? Então as pessoas fazem, sabe, fica com muita ironia, né? E crítica, né? Muita crítica, né? Crítica o tempo inteiro, assim, as pessoas não têm uma questão que a gente vai ver mais à frente, que é, por exemplo, você tornar relevante o que a pessoa está fazendo. Não é possível que essa pessoa está anos trabalhando aqui e nada que ela faz presta. Né? Por que ela está trabalhando ali então, se não presta nada que ela faz? Né? Então, esse tipo de comunicação tóxica, ela vai gerar ansiedade, depressão. Isso é o impacto da saúde mental desse movimento. Né? De ter uma comunicação, sabe, cheia de milindre. Eu não quero falar com fulano porque ele falou uma coisa que eu não gostei, né? Então fica esses ruídos o tempo inteiro funcionando, né? E o que acontece nesse ambiente com esse tipo de comunicação, né? Essa comunicação cortada, né? Picotada, né? Cheia de ruído, cheia de subjetividade, né? A pessoa que sofre, né, essa frustração ali constante, ela tem medo de represália, ela tem medo de pedir apoio. Por exemplo, ela fala assim, vou procurar o RH, por exemplo, e reclamar que meu chefe de setor ele tá me assediando ali, né? Não é assédio sexual, mas é assédio moral, né? Fica em cima, fica brigando, fica batendo, né? Inclusive a gente, já vou falar um pouco para vocês, né? Tem uma surpresa aqui para quem quiser participar, mas a gente futuramente vai estar trazendo, por exemplo, advogados para conversar com vocês sobre até essa questão desse assédio moral, né? Como que é essa relação de direitos humanos dentro do ambiente de trabalho, né? Então, hoje, empresas que têm uma boa governança, bons líderes, eles estão antenados, né? Eles são inteligentes, né? São perspicazes, sofisticados, né? Principalmente empresas de grande porte. Quanto mais a empresa é maior, né? Quanto maior é a empresa, maior é a sofisticação do líder, né? Ele precisa ter mais conhecimento, mais estudo, mais pesquisa, né? Então é importante a gente entender que a comunicação tóxica ela cria esse tipo de ambiente, ou seja, esses ruídos, né? Cheia de subjetividade no que eu estou falando, sarcasmo, ironia, né? Então vocês já sabem, né, quando eu digo isso, o que é. Pode passar, Raquel, o próximo slide. Então, tomar cuidado com isso. Você que é liderança, já sabe disso, já está ouvindo aqui a live agora. Não faça isso. Não faça isso no seu ambiente de trabalho. Né? Se você vai falar uma coisa, fala por igual com todo mundo. Usa metodologias que garantam que todos escutem a mesma coisa. Né? Apesar de que, obviamente, claro, todo mundo, cada um está escutando sua própria coisa, né? Nós estamos falando de psicanálise, né? É óbvio que cada um tem sua percepção de mundo, mas eu, enquanto líder, pensando em cultura organizacional, pensando nos processos formais, informais, subjetivos, objetivos, eu preciso tentar o máximo que eu puder reduzir esse tipo de ruído, né? Nesse tipo de comunicação, né? Um outro exemplo é a questão do presenteísmo, né? Às vezes a gente tem essa cultura de falar assim, olha, você tem que estar aqui, você não pode ir embora, você está indo embora no horário. Olha, mas você sabe que, né, o ambiente, né, corporativo, você tem que ficar mais, né? Você tem que chegar mais cedo, ir embora mais tarde, né? E você vai criando essa cultura, né? E os líderes também vão reforçando isso porque o líder quer resultado, né? Então essa cultura que vai criando esse tipo de ambiente, né? Vamos ter ações no final de semana, vamos vir no final de semana também, né? Vamos ficar fora do horário de trabalho, chega mais cedo, eu preciso de vocês amanhã. É um fechamento, é uma semana de fechamento. Isso tem que ser muito bem esclarecido com a equipe. Gente, vamos ter uma semana de fechamento, então nós vamos mudar um pouco a rotina, avisa com antecedência, prepara essas pessoas para elas avisarem as famílias dela, para avisar a namorada, né? Para esse rapaz, entendeu? Avisar para a namorada dele de que ele realmente está dentro da empresa, para ele não ter que ficar mandando fotos, eu tô aqui, olha, eu tô aqui dentro, viu, com o pessoal, não sei o quê, né? Então,
é importante você documentar as coisas por e-mail, por exemplo. Falar, ó, essa semana nós vamos ter, para as pessoas poderem chegar em casa, conversar com a família, falar, olha, semana que vem, olha só, recebi um e-mail aqui, oficializando a necessidade de que eu vá ficar horários a mais. Por exemplo, já é você mitigar efeitos em saúde mental. Olha as coisas simples. Mandar um e-mail avisando com 15 dias de antecedência para essa pessoa se preparar espiritualmente para que ela vai ficar uma semana ali trabalhando horário a mais. Agora, quando você cria essa cultura da pessoa fazer isso o tempo inteiro, você vai criar ali um problema sério, que é esse colaborador que não consegue ficar, mesmo se ele estiver doente, ele vai trabalhar. Né? Ele vai trabalhar doente. E isso é o pior cenário que a gente pode imaginar, é ter essa pessoa trabalhando doente. Porque se essa pessoa estiver trabalhando doente, você já sabe onde vai dar. Né? Vamos voltar lá para o burnout, né? Ela vai criar uma patologia muito mais difícil, processo de depressão, né? Ou seja, de novo, você perdeu aquele funcionário que é importantíssimo na sua equipe. Né? Podemos passar para mais um slide? Então, é muito importante que a gente olhe esses pequenos detalhes. Porque, às vezes, a gente acha que é uma coisa boba e ela não é. Porque nada é bobo, né? Nada é pequeno. Tudo tem um impacto muito grande. Se aquilo... É aquela velha história, né? Uma gota d'água. Mas é uma gota d'água que passa 1 mês, 2, 3 meses, né? 4 meses, 5 meses, 6 meses. Né? E a gente chega até esse outro exemplo, né? Que é muito, muito ruim nas culturas organizacionais. A gente vê muito isso. Gente, como isso aparece na clínica, vocês precisavam estar lá, que vocês não podem estar lá não, porque é sigiloso, né? O que a gente fala na clínica. Mas, se vocês fossem clínicos, vocês iam entender o que é isso. A falta de reconhecimento. Né? Você está ali e você vai criando nessas pessoas uma cultura de invisibilidade. Então essa comunidade ela está invisível, né, para a empresa. Né? Ele sente que fala, nossa, eu faço de tudo aqui, eu trabalho, eu corro atrás, eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu não recebo nenhum tipo de reconhecimento. E é um reconhecimento simples, é só você falar, obrigado, né? Agradeço por você ter feito isso hoje, nossa, que bom, nossa, como ajudou você ter feito isso. Porque às vezes a gente acha que, se eu falar que o funcionário fez uma coisa e já é obrigação dele fazer, ele não está mais do que fazendo a obrigação dele. Então por que eu tenho que dizer para ele, muito obrigado, valeu, você me ajudou, isso aqui deu uma adiantada boa, muito obrigado. Né? Ou quando é pior ainda, né? Quando o funcionário entrega muito mais do que ele, né, está ali no contrato, ele entrega mais. Ele sempre faz entregas a mais. E também não recebe o reconhecimento por estar fazendo entregas a mais. O que você está fazendo é que você está minando a possibilidade desse sujeito crescer ali dentro. Né? Então você tem sistemas de avaliação que não são justos. Né? Então não expressa preço, né? Os sistemas de avaliação são falhos, né? Não mostra claramente que aquele sujeito produziu tanto quanto ele produziu, não fica claro, né? Às vezes é uma pessoa que ela produz muito bem. Gente, olha, eu vou falar para vocês, né? Trazer experiências pessoais, mas eu já passei por isso. De você estar num ambiente onde você produz muito, né? Você está produzindo com qualidade. E você não e os gestores, né, ali os líderes não observam ou não querem ver, né, que você está produzindo a mais, porque às vezes isso pode significar uma ascensão de carreira de um e não do outro. Então, uma liderança ela precisa ter muito cuidado com isso, né? Se você é um líder, se você é um empresário, é chefe, é dono da equipe, é responsável por esse grupo de pessoas, ninguém mais do que você quer que esse grupo esteja bem. E o reconhecimento dessas pessoas é fundamental. Né? Vocês perceberam isso. Né? E qual que é o impacto disso na saúde? Bom, é desmotivação, né? É frustração. E aí a gente vai ter processos de ansiedade, de depressão. E, de novo, esse funcionário não estará mais competente para você, não está mais produtivo. Né?
Vocês entendem a necessidade disso? Assim, como é importante a gente reconhecer. Não é para fazer uma festa porque a pessoa entregou o relatório que ela tinha que entregar. Mas ela saber que ela faz parte de um grupo e que, fazendo parte desse grupo, ela faz parte desse funcionamento desse relógio. Ela é uma engrenagem importante nesse relógio e que, se ela não estivesse ali, esse relógio não estaria funcionando tão bem. Né? Às vezes, utilizar a estratégia de eu vou sempre tratar essa pessoa como se ela não estivesse entregando nada para ela me entregar mais, até no início pode até funcionar. Mas depois de um tempo isso vai desgastar totalmente esse indivíduo e aí você vai perder o funcionário. Né? Você queria extrair, né, mais do que a pessoa poderia produzir em pouco tempo, aí ela esgarça e depois não produz mais. Né? Enquanto você poderia ter essa pessoa ao longo do tempo produzindo mais, cada vez mais, de forma cada vez mais um ciclo, né, virtuoso, né, desse sujeito, e não um ciclo vicioso, né, em que ele vai cada vez ficando pior, pior, pior. Né? A gente pode passar o slide. Eu estou vendo vocês interagindo aqui no chat, mas vocês podem deixar questões, perguntas, tá bom? Quem está assistindo, vamos participar, deixar questões. A Mila chegou aqui. Tudo bem, Mila? Seja bem-vinda. Alessandra também. Boa noite, Alessandra. Né? Bom, então, disso tudo que eu falei para vocês, né? Até agora, a gente está falando de gestão e análise das relações. Né? O que nós identificamos aqui desses problemas aqui que eu apontei para vocês, né? Apontei para vocês assim 4 eixos assim que são dificuldades ali comuns que a gente encontra em culturas organizacionais, né? Por exemplo, as relações de poder, né? Então, como a psicanálise aborda os conflitos de poder nas instituições. Eu falei para vocês aqui essas relações, né, de disputa, de ciúme, né? Porque aquele que ocupa um lugar de liderança, aquele que ocupa um lugar, né, de chefia de um grupo, né, ele acaba gerando relações de transferência, que a gente chama na psicanálise, né, em que esses indivíduos projetam nessa pessoa sucesso, projetam suas frustrações, projetam as figuras paternas, maternas, as figuras de relacionamento. Né? Não é à toa que às vezes a gente tem, né, acaba saindo relacionamento dentro do ambiente de trabalho, relacionamento afetivo, né? Porque a gente está ali no meio de um lugar onde a gente está transferindo e projetando nossas angústias, né? Mas também nossas alegrias. Né? Então é importante a gente entender que essas relações de poder, essas relações edípicas, né, como nós falamos na psicanálise, elas ocorrem dentro dos ambientes onde pessoas ocupam lugares de destaque, né? Lugares que a projeção do outro vai caber como um lugar ali, como uma luva, né? Como um chapéu. Né? Então eu vou projetar no meu chefe a figura do meu pai. E aí, que figura de pai que eu estou projetando? Né? É o pai que me abandonou? É o pai que era um pai querido? É um pai que me batia? Era um pai que era violento, agressivo? Né? Então, como as relações de trabalho elas estão muito ligadas, né, a essa questão que é a segunda questão, que são as relações de objeto. Né? Essas interações, né, que nós chamamos de relações de objeto, é como nós criamos as fantasias em torno de determinadas questões. Então, eu brinquei com vocês aqui essa figura, né, do lixo, dessa pessoa que vem, colocou um lixo ali, aquilo virou um traço histórico ali daquele lugar, daquela cultura organizacional. Né? Porque você tem uma relação de objeto. Não no sentido de objeto físico, né? Mas no sentido de relações objetais. Né? Então eu projeto no ambiente como se fosse a minha casa. Né? Às vezes eu venho para o trabalho e acho que eu estou na minha casa e eu me relaciono com as pessoas no trabalho como eu me relaciono com as pessoas da minha casa. Né? E isso acaba gerando, ou seja, essas projeções, né? Esses processos projetivos, né? E a gente vai estudar bastante isso,
O Didier Anzier tem um livro só sobre, né, a questão dos processos projetivos, né, porque isso ocorre o tempo inteiro. Né, essas relações de objeto, elas estão ali muito presentes. Né? Então, é necessário que a gente preste muita atenção. Né? E tem mais um item aqui do slide. E a gente já vai passar aqui para o próximo. Né? Mas então, precisamos observar com carinho essas relações. Né? São relações de poder, são relações de objeto, né? E elas estão entrelaçadas, né? Nesse processo de comunicação que a gente falou até agora. Né? Então, se a gente consegue tornar claro os processos, né? Deixar clara todas as nuances do que eu quero comunicar, apesar de, obviamente, ser muito difícil, claro, a subjetividade é subjetividade, mas se eu conseguir deixar o melhor que eu puder, a comunicação ela vai mitigar os efeitos das relações de poder, das relações projetivas, né? Etc. Né? Essas fantasias. Né? Pode passar o próximo. Né? Essas fantasias elas vão tomando conta, né, das nossas relações. Né? A gente projeta, né, o sucesso, né, o acolhimento, né, o amparo. Né? Então, todos esses processos. Né? Então, a gente tem um ciclo aqui, né, que eu queria mostrar para vocês. Pode voltar o slide? Tá. Tem um ciclo, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, de como que a gente vai pensar esse processo, né, da formação de lideranças. Né? Então, primeiro que uma liderança ela precisa entender essas dinâmicas inconscientes. Né? Então, na minha atuação, que é isso que eu estou falando agora para vocês, por exemplo, o que essa pessoa está projetando em mim? Né? O que ela projetou agora em mim? Qual que é a minha relação com ela? E como que eu vou resolver e vou fazer, né, vou me deslocar desse lugar para que ela volte a me ver no lugar que eu preciso que ela me veja. Né? E a partir do momento que a liderança entende, compreende essas dinâmicas, né, ocultas, né, que ocorre ali dentro, né, desses processos formais, informais, subjetivos da cultura organizacional, ele vai conseguir, então, promover mudanças positivas na instituição. Né? Então, aí você tem a passagem para uma liderança transformadora, né, que ela consegue enxergar essas dinâmicas e ela, é como se ela estivesse sobrevoando, né? Ela não está mais ali, vamos dizer, sendo bombardeada por essas relações. Ela é como se ela estivesse, né, olhando de cima agora e vendo essas dinâmicas ocultas, as dinâmicas inconscientes. Né? E aí ela vai conseguir desenvolver o quê? Habilidades para lidar com essas dinâmicas psíquicas. Né? Ela vai aprender, vai adquirir essas ferramentas, né, essas metodologias, e ela vai conseguir, então, ter histórias de sucesso ali, né? Histórias de transformação organizacional, ouvindo, né? Prestando atenção o quê? Naquilo que é uma dinâmica oculta, né? Naquilo que é uma dinâmica inconsciente. Então é um ciclo, né, que a gente vai de formação de lideranças aqui a partir do momento que ela passa a ouvir esses detalhes que eu estou falando aqui para vocês, né? Pode ir. Vamos aqui encaminhando aqui que eu garanto para vocês que nós vamos ficar no... acho que já bateu a meta, hein? Mas não vai demorar muito não, a gente vai conseguir alcançar os resultados aqui. Vocês sabem que é tudo muito subjetivo, né? Então eu trouxe para vocês aqui alguns casos, né? Só para a gente... são casos, né, que eu não estou usando o nome aqui real, né? Mas é para vocês entenderem, né, que é uma história baseada, né, baseada em fatos reais, né? Então, assim, por exemplo, uma startup de tecnologia, Inova Mais, né, então nome fictício, que antes era um ambiente de trabalho dinâmico, inovador, e estava enfrentando uma crise de identidade. Né? O que acontece agora? A Inova Mais cresceu. Ela era dinâmica, ela era criativa, as pessoas iam trabalhar ali à vontade, livremente, se sentiam muito livres, porque estavam criando um mundo melhor, um mundo diferente, né? Estavam criando coisas novas, era tudo muito diferente, e a empresa cresce.
começa a ter questões de repetição, né? A questão de inovação, criatividade, né? Aqueles jovens da equipe que eram todos criativos, que ficavam pensando muito em coisas novas, em coisas criativas, né? Eles agora precisam repetir fórmulas, porque as fórmulas deram certo, aquilo passa a virar um processo, né? E o que era tão criativo deixa de ser criativo, né? Ou seja, a gente vai perceber com a análise institucional que é como se a Inova Mais tivesse perdido a alma, né? E aí você precisa voltar a fazer encontros com grupos, fazer workshops, buscar história, reviver essa emoção de novo no grupo, né? Para que o que a gente encontre como resultado o quê? Né? Que essas pessoas voltem de novo a ficar motivadas, né? E isso, obviamente, vai diminuir a rotatividade. Porque se aquele talento, aquela pessoa criativa, né? Um jovem criativo que está ali trabalhando, muito criativo, mas ele percebe que ali vira uma empresa como as outras, né? E a gente está pensando aqui numa startup, ele pega e sai e vai embora, porque ele quer essa emoção, né? De um ambiente que está inovando, né? Mas, obviamente, crescer na empresa, ela passa a ter que estabelecer novos processos, né? E esses processos acabam se repetindo, porque, enfim, em algum momento a startup vira uma empresa, né? Então, é interessante um caso como esse, por exemplo, para a gente entender essas dinâmicas, né? De como a empresa ela pode perder a sua alma, né? A gente está falando dos valores aqui, né, da empresa, né? Os valores organizacionais. Né? Então, como a empresa ela perde a alma, né? Ela perde o sentido dela de funcionamento, por uma questão natural, que é o crescimento da empresa. Né? Então, falei um pouco isso aqui lá na comunicação tóxica, né? Um outro caso, por exemplo, uma clínica, né? A clínica Equilíbrio. Né? Isso aqui é uma brincadeira, né? Porque não tem nada de equilíbrio. Mas, por exemplo, que começa a ter muito casos de fofoca. Então, as pessoas começam a ter muita fofoca, aquilo vai criando aquele ambiente lá atrás que eu falei com vocês de comunicação tóxica, né? Então, isso vai criar uma falta de respeito entre as pessoas, né? Falta de confiança, então a pessoa vai ficar com medo de falar alguma coisa, porque a outra vai contar para a outra. Então, você cria um ambiente ali de difícil interação, né? Então, uma saída por exemplo, você criar espaços de compartilhamento, né? Então, rodas de conversa, né? Para que você possa construir esse espaço de confiança, de acolhimento, né? E isso vai fazer com que, obviamente, o grupo tenha uma melhora significativa, por exemplo, entre as pessoas, mas isso vai impactar diretamente o cliente, porque o ambiente está gostoso, as pessoas estão confiantes, né? E isso diretamente vai impactar o atendimento ao cliente. Né? Então, quando a gente faz, por exemplo, gente, estamos precisando aqui, né, depois de uma conversa, né, de uma observação, em que você faz o acompanhamento daquela equipe, você vai percebendo isso, vai localizando, né, fala, olha, perceber aqui que tem muita fofoca, isso aqui está criando um problema. E a melhor forma da gente garantir o resultado aqui será a gente criar um espaço onde as pessoas possam conversar mais. Precisa criar um espaço de confiança entre essas pessoas e a gente pode criar essas dicas, né? E já que a gente está aqui falando disso, eu trouxe para vocês essas questões, quero apresentar para vocês aqui como será então o nosso curso, né? Hoje a gente está fazendo o lançamento do nosso curso, né? Que é o curso de análise institucional, que vai ser um curso que vai funcionar a partir do próximo mês, começa agora dia 12 de abril, nós vamos até dezembro, né? São 9 encontros, em que nós vamos estar abordando essa metodologia, a aplicação dessa metodologia no grupo. Deixa eu só ver aqui, tem questões aqui no chat, eu quero dar uma olhadinha. Já tá funcionando, né? Que para mim travou aqui. Já trabalhei em uma organização com um diretor bem megalomaníaco.
vários chefes e supervisores infartaram no período da gestão dele. Olha que interessante, né? Então, a gente tem aqui, não é nenhuma questão, né? E não dá nem para dizer que uma é pior que a outra, né? Mas eu dizer assim, né? Não é nenhuma questão de uma psicopatologia, mas assim, de uma patologia, né? Imagina uma pessoa infartar, né? E não é um caso, são vários casos, né? Então, automaticamente a gente já percebe que tem alguma coisa, tem um adoecimento aqui nesse funcionamento, né? Não há dúvidas disso, né? Como você pensa os efeitos nas pessoas de organizações que foram fundidas? Organizações familiares, por exemplo. A gente vai ter exatamente o exemplo do lixo que eu falei, né? É um traço histórico, narrativo, né? Que está presente nessa cultura organizacional que tem braços inconscientes dentro desse grupo, né? Quando um grupo se junta com outro, você vai carregar essas duas culturas, né? Então, é um casamento, né? E um casamento, quando a gente tem fusões, né, no mundo corporativo, é claro que demora um tempo, tem todo um processo, né, de organização. A gente tem um processo gerencial para isso, né? Você não faz de hoje para amanhã. Mas nada se compara, né, a você conviver com alguém por muitos anos e ir se adequando àquela pessoa até você falar, não, vamos nos casar. Né? É um relacionamento diferente, né? Um relacionamento empresarial a gente tenta mitigar o máximo que pode um processo, né? Ali na gestão de pessoas, né? Mas, obviamente, que é um processo um pouco mais curto do que um namoro de 10 anos para depois casar 2 anos, né? Mas, enfim, 2 anos não é de casamento, né? De noivado. Então, justamente tem essa questão, né? E olha que interessante, né? Quando a gente fala de empresas familiares, aí a situação fica mais complexa, né? Porque a gente tem a dinâmica já da cultura organizacional e a dinâmica empresarial. Eu já ouvi um caso, né? Também, obviamente, eu estou aqui falando de casos que são da clínica, né? E aí eu não vou citar nomes nem nada, mas falando por cima, né? De um caso justamente que ocorreu por conta disso, né? Que a paciente ela tinha um processo que ia resultar numa melhoria gigantesca, né? Ali no setor dela de trabalho, né? Ela era responsável por um setor, né? E tinha como resolver e assim, tipo, ganhar muito tempo, muito resultado por conta de um processo gerencial ali que poderia ter sido readaptado. Mas ele não é por conta de que é uma empresa familiar e as pessoas... mas sempre foi feito assim. Né? Eu brinco muito com isso, né? As frases mais demoníacas que existe é essa, né? Sempre foi assim. Mas sempre foi assim... Né? Então, isso é um problema sério, né, que a gente enfrenta em cultura organizacional. Esse sempre foi assim. Né? E quando a gente pensa, né, no contexto familiar, isso fica agravado porque você tem isso e você tem a dinâmica familiar atravessando o negócio. Né? A gente sempre vai teve briga lá e isso vai impactar aqui dentro. Né? Isso é comum, quem trabalha em negócio familiar ou... Né, numa gestão em que as lideranças são familiares, você já vai perceber isso. O impacto é muito grande. Eu já fiz trabalho, por exemplo, de planejamento estratégico em empresa, e aí isso impacta porque você percebe que tem pessoas ali que são da mesma família, e aí você tem que tomar um certo cuidado, porque tem todo esse jogo, né? Essa dinâmica inconsciente familiar está ali presente, né? Até para você fazer, por exemplo, um planejamento estratégico, né? Ali com um grupo que não é nada tão complexo, né? Mas enfim, né? Que mais que nós temos aqui? A Alessandra. Mas é mais ou menos isso, Adriana, né? Mais ou menos nesse sentido. Alessandra. Há 3 anos coordeno um serviço da Prefeitura de Diadema que todos os meus funcionários vieram de outros setores, que foram colocados à disposição, todos com problemas psicológicos. Olha que interessante, né? A gente tem muito isso no serviço público, essa questão dos readaptados, né? Então, é uma questão que
você como liderança desse grupo precisa ouvir essas pessoas, né? Tá na hora de criar um grupo, né? Igual o que a gente fez lá da clínica, né? É criar um grupo de escuta, né? Um líder, é importante ele fazer, sentar as pessoas e falar assim, contem suas histórias. Eu quero ouvir a história de vocês. Né? Eu quero entender, né? Bom, eles vieram todos de vários setores, juntou todo mundo ali e está todo mundo readaptado. Né? Então, bom, vamos lá, vamos ouvir essas pessoas. Né? Para a psicanálise, né, a gente cura falando. Né? A fala, ela é um processo de cura. Então, quando eu abro espaço para que o outro fale, né, o outro vai produzir um movimento de cura. Né? Então, isso é fundamental que ocorra. É importante a gente garantir esse processo. Né? Desculpa que deu uma parada, deu uma falhada aqui, eu achei que tinha parado. Né? Então, é um processo que a gente precisa observar com carinho, né, para que a gente possa criar grupos de escuta, grupos dinâmicos. Né? Esses grupos dinâmicos, a gente vai conseguir ouvir essas pessoas. Né? A relação, né, entre esse sujeito e a sua saúde mental. Né? Quais são os aspectos, né, negativos que estão ali, por que ela vai para esse lugar, né, de adoecimento, por que não, né? E isso é muito importante, a gente fazer esse lugar de escuta, né? Mais ou menos isso, né? E aí eu tenho mais uma questão aqui do Rasputin. Olá, professor, gostaria de saber sua opinião sobre a metodologia da psicodinâmica de trabalho. É do Christophe, né? Dejoux, né? O Christophe. E é uma metodologia importante, né? A gente deve passar por isso na nossa formação. Né? O Dejoux, ele fala muito dos processos biopsicossociais. Né? Porque a gente tem um sujeito, né, no ambiente que ele é psíquico, ele é social, mas ele é também um sujeito biológico. Né? O Edgar Morin também fala disso. Né? Nós somos sujeitos biológicos, simbólicos e sociais. Né? E quando eu penso o sujeito nesses três aspectos, e isso é um aspecto que a Organização Mundial da Saúde leva como consideração. Né? O que é uma pessoa saudável? Uma pessoa biopsicossocialmente saudável. Então eu tenho relações saudáveis, eu tenho um psiquismo funcionando adequadamente e a saúde física. Né? E o Dejoux vai fazer um estudo, né, dessa dinâmica. Né? Por exemplo, trazer uma discussão sobre a função, não, né, o impacto, né, a função negativa, né, mas o impacto do desemprego, por exemplo, né, como psicopatologia. Né? Então, é uma metodologia interessante. Ele traz questões assim para a gente pensar o ambiente de trabalho, pensar esse lugar contemporâneo que a gente vem falando dos dispositivos, né? Do trabalho, do mundo do trabalho. Né? O Byung-Chul Han, por exemplo, que vai falar sobre a sociedade do cansaço. Né? E aí como é que a gente se relaciona com esses lugares, por exemplo, que eu estava falando da cultura do herói. Né? E como esse adoecimento está atravessando esse sujeito biopsicossocialmente. Né? Mas acho que é mais ou menos isso. Né? Não vou conseguir aprofundar tanto assim aqui agora, mas obrigado pela pergunta. Né? Mas então eu quero apresentar para vocês aqui, rapidamente, o nosso... os aspectos aqui do nosso curso, a dinâmica do curso, que foi o último slide que ficou, né? Aí eu pedi para trocar o slide. Troquei. Tá. Era o novo já. Hã? É o novo. Isso. Muito bem, né? Então, tô aqui apresentando para vocês então agora esse curso, tá? Análise institucional, desvendando as dinâmicas psíquicas das organizações, né? Então vai ser um curso de imersão, né? Nós vamos trabalhar por 9 meses. São 9 meses de trabalho, né? Então é um intensivo.
onde nós vamos estudar as principais características, as principais demandas, para que no final desse volume de estudos você possa, você mesmo, observar as dinâmicas ali dentro do seu ambiente de trabalho. Né? O objetivo é justamente, né, gerar, né, conhecimento para que esses profissionais de saúde, o psicólogo que vai atuar no RH, os líderes, né, assistentes sociais, pessoas que trabalham diretamente em lideranças, organizações, né, elas possam garantir que elas tenham uma visão ampla disso. Né? E eu gostaria de apresentar para vocês aqui, né, a estrutura do nosso curso. Né? Então nós vamos ter encontros mensais, né, são encontros híbridos, em que nós teremos encontros presenciais, né, com grupo. Quem vir no presencial, obviamente, né, é um ambiente muito produtivo, você está no ambiente presencial, mas o curso é híbrido, né, então a gente vai fazer online e presencial. Mas o que eu quero apresentar para vocês, que é o diferencial dessa formação, é que nós vamos ter mentorias quinzenais. Né? O que essas mentorias elas representam? Né? Nós vamos estar ouvindo vocês, os alunos, né? A cada 15 dias nós vamos abrir um grupo no Google Meet, todo mundo junto, a gente conversando, né? A gente falando, e vocês trazendo as questões do ambiente de trabalho de vocês, do ambiente corporativo, da instituição que vocês atuam, e a gente analisando casos. Né? Então vocês vão ter ali um grupo de trabalho, né, que eu vou estar coordenando essa mentoria com vocês, para que vocês tragam, e ou seja, tendo reflexo do que vocês estão estudando, já ir observando e já trazendo, e vão ser encontros quinzenais, né? Enquanto a gente vai ter encontros mensais, e eu vou falar para vocês agora desses encontros mensais. Mas eu queria destacar para vocês que o diferencial é que a partir de abril agora até dezembro, de 15 em 15 dias, nós vamos estar nos reunindo para que vocês possam estar trazendo essas questões para dentro de um grupo de trabalho, para aprofundar e para que vocês já vão realmente assim pegando a manha mesmo de ouvir essas dinâmicas de trabalho no ambiente de trabalho de vocês de forma prática, né, concreta. Por isso a necessidade, e eu estou trazendo para vocês aqui as mentorias quinzenais, que são totalmente online, né? O que vai ser presencial vão ser os módulos, os 9 módulos, né? Então a gente vai trabalhar essas mentorias online, né? Para as discussões quinzenais, para vocês se aprimorarem, né? E a gente ter um espaço de elaboração de soluções no dia a dia, no cotidiano, né? Não ficar só na teoria, não, vocês poderem aplicar isso no dia a dia de vocês. Né? Então nós vamos entrar, quero passar aqui rapidamente para vocês, são os nossos 9 módulos, né? Que está entrando o slide aqui, são 9 módulos, né? Eu vou falar rapidinho sobre eles, depois eu vou disponibilizar para vocês, né? Para quem já procurar aqui agora, né? Então a gente vai ter a introdução, né, que eu vou apresentar, vocês vão estudar, introdução à análise institucional, os conceitos básicos de saúde mental, adoecimento psíquico, psicopatologia e desafios corporativos, né? Até o Christophe Dejoux aqui, que o Rasputin aqui trouxe agora há pouco, né? O próprio Didier, né? E tantos outros, né? O Pichon Rivière, por exemplo, quando a gente discute grupos, né? Então a gente tem muitos pensadores que vão estar presentes aqui nas nossas metodologias. Então nós temos o primeiro encontro aí, que é uma introdução, primeiro dia, né? Na sequência nós vamos dar continuidade, né, a esses estudos, aprofundando, né, aqui o que a gente está, que esse primeiro momento é para vocês entenderem o que é saúde mental, o que é uma psicopatologia, né? São conceitos básicos, o que é adoecimento psíquico. Aí, no segundo módulo, nós vamos estudar o sujeito e a instituição, essa relação entre sujeito e instituição, né? Então, o que é o sujeito na instituição, o que é uma pessoa nessa relação dinâmica institucional, né? O que é essa instituição enquanto organismo vivo, né? Então, isso vai ser o nosso segundo módulo, né? O sujeito e a relação de sujeito com a instituição, que é o que a gente falou até agora, né? Na sequência,
Foi e voltou aí, né? Na sequência, nós vamos então aprofundar na cultura organizacional, né? Porque então, olha lá, introdução, eu entendi o que é um sujeito, o que é uma pessoa e a relação dessa pessoa com a instituição. E aí a gente vai ter um módulo, o terceiro módulo, para a gente aprofundar o que é uma cultura organizacional, os valores, né? A linguagem de como essa comunidade conversa, é o que vocês comentaram agora no chat. Né? Então, como é que é os valores? Né? É uma empresa familiar, é uma empresa pública, né? É uma prefeitura. Então, são dinâmicas diferentes, são culturas organizacionais diferentes e cada instituição vai ter uma cultura organizacional totalmente diferente, né? Por conta de que cada organização é como um organismo vivo. Né? Então, depois nós vamos, num quarto momento, estudar essas relações, né, dos grupos dentro da instituição, essas dinâmicas, os conflitos de grupo, poder, lideranças, conflitos, né? Falei já bastante com vocês aqui sobre os grupos informais, né? Como que é essa dinâmica, o papel que eles exercem dentro da organização e como que a gente pensa uma análise do grupo, não do sujeito, mas agora a gente pensando como que eu penso o grupo como um organismo vivo, né? A gente veio lá construindo esse conceito, né, de grupo e agora a gente vai explorar a dinâmica de grupo, né? Como que esse grupo trabalha, né? Então eu vou ver o inconsciente do grupo. O grupo se torna para análise institucional, o grupo é um sujeito, né? E esse sujeito que é um sujeito grupal, né? Ou seja, que tem muitas cabeças, porque são muitos indivíduos, né? Ele tem a sua própria forma de pensar, né? E a partir do momento que a gente entende, então, o que é esse grupo, como ele funciona, nós podemos avançar, então, para a análise das fantasias institucionais, né? Porque esse grupo, ele então tem anseios, tem desejos, né? E como que a gente desvenda esse inconsciente do grupo, né? E aqui o inconsciente coletivo não é o inconsciente coletivo junguiano, né? É o inconsciente coletivo do grupo, o inconsciente daquele grupo, né? Então é o inconsciente do grupo, né? O inconsciente e o grupo, que é um dos textos fundamentais do nosso trabalho, né? Vai ser possivelmente o livro base aqui do Janzier, que é justamente o inconsciente e o grupo, né? Então a gente vai pensar aqui na identificação que eu estava falando para vocês. Ele é meu pai, ele é minha mãe, não, ele é como se fosse um irmão para mim, né? Ou seja, esse processo de identificação, né? Essas interpretações, essas defesas, né? Meu pai me tratava de tal jeito, eu vejo ele como meu pai, então eu me defendo como eu me defendia, né? Então, como é que essas fantasias elas vão se organizando, as fantasias dos colaboradores, né? Então, a gente vai ter um módulo para entender esse processo, né? Dessas fantasias, vamos investigar isso, né? Porque esse grupo, então, se estruturou como um sujeito, como um indivíduo que produz fantasias, né? É um inconsciente do grupo produzindo desejo, produzindo anseios, né? E quando aquele indivíduo participa desse grupo, ele acaba tomando também para ele isso como algo dele, né? E aí a gente vai entender essa dinâmica de grupo como funciona, né? A dinâmica das massas, né? A relação do eu com o grupo, etc., né? Então, num outro módulo, então, né? Já indo para finalizando esse processo, né, de imersão desses 9 módulos, mais as mentorias, né, nós vamos ter então aqui a intervenção, né? Como que a gente vai intervir no espaço? Como que a gente organiza grupos, a gente vai fazer interpretação de sonhos, a gente vai fazer análise como é que a gente vai fazer a análise das fantasias institucionais, né? A importância da relação entre do psicoterapeuta com o grupo, aqui no caso do profissional, o psicanalista, o psicólogo que vai fazer uma intervenção, vai propor dentro de uma empresa uma análise institucional, ou aquele psicólogo que trabalha no RH que vai propor uma dinâmica, que está querendo encontrar e produzir um projeto de atuação, né, para produzir uma documentação, né, um diagnóstico daquela cultura organizacional, né, e a construção de um dispositivo, né, que eu como acabei de falar para vocês aqui, né, a noção de dispositivo é uma noção de funcionamento, né. Então, como que eu vou criar um funcionamento, um processo, né? Então a gente teria dispositivo, a gente poderia traduzir como processo, né? Como que eu vou criar processos ou um conjunto
interrelacionado de processos, ou seja, um ambiente propício para que a análise institucional ela se estruture, né? Se faça presente, né? E no último encontro, no último dia, que vai ser lá em dezembro, que a gente vai então fazer uma análise dos projetos, porque vocês que vão estar aqui fazendo a formação, né, vão fazer essa análise, né, da demanda, né, ou seja, o que está sendo produzido e como que vai ser aplicado esse processo na instituição, né? Então, quais são os canais, por exemplo, de observação, as ferramentas de diagnóstico que eu vou trabalhar e como que vai ser esse processo de intervenção, né, diretamente na instituição, né? Ou seja, criar o ambiente propício para a implementação desse dispositivo, né, desse processo, né? Então, a análise, né, ela vai fazer a função de uma intervenção, né? É o momento, né, como eu falei para vocês, para a gente chegar aqui na elaboração de projetos, né? Então, eu vou, ao longo desse período todo, vocês vão chegar, essa é a perspectiva, essa é a promessa, né, que lá em dezembro vocês consigam desenvolver projetos que vocês vão trazer para a gente vai analisar, e nesse processo, né, de apresentação, discussão em grupo, vocês vão sair da formação com projetos que vocês vão estar aplicando ou na instituição de vocês ou numa instituição futura. Vocês podem pegar uma instituição como exemplo, vocês podem procurar algum lugar e falar, olha, eu estou fazendo um curso, eu quero aplicar aqui em vocês uma metodologia de análise institucional, né? Obviamente para profissionais, né, que sejam da área de psicanálise ou de psicologia, né? Aí vocês vão conseguir aplicar isso. E se você é a liderança, que você está lá dentro da empresa, você ter essas ferramentas para você aplicar lá dentro diretamente, né? Você não vai ser externo, né? Vai ser interno, mas você conseguir aplicar ferramentas, formulários, entrevistas, né? Para que você consiga chegar num resultado para aplicação. De aplicação, você pode voltar pode voltar para aqui para o, né? Aplicação desse dispositivo, né? Desse processo que vai garantir ali uma transformação, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Uma reelaboração desses processos, dessas fantasias grupais, né? E a gente conseguir então ter um bom resultado, né? Nós temos outros professores que vão estar presentes com vocês também. Falei, por exemplo, que a gente vai ter aula, por exemplo, com o professor de Direito, que é o Mozart. A gente vai ter também a Denise, que é uma psicóloga, psicanalista, também atua com formação de lideranças, né, no ambiente empresarial. A gente também vai ter o Fábio, né, que é psicólogo, professor também da Universidade de São Caetano, que também vai estar trazendo para a gente assim, um conhecimento também sobre esses processos psicológicos, né, como que é essa questão da psicologia organizacional, então trazer alguns modelos, alguns exemplos, né. Então a gente vai ter alguns profissionais que vão estar presentes, né, que vão estar com vocês assim nesses módulos, né? E além disso, esse trabalho quinzenal, que é um trabalho ali de mentoria mesmo, né? Que é vocês trazerem em casa e a gente analisar caso, né? É um trabalho mesmo ali, é trabalho mesmo de análise dia a dia, né? No osso mesmo, né? Trabalhar diretamente na questão, né? E aproveitar aqui que a gente está aqui, né? Já garantir aqui para vocês que quem tiver aqui presente hoje, né, nesse webinário, né, eu vou estar oferecendo 20% de desconto para quem está aqui presente. Eu nem falei isso para a Raquel, ela não está sabendo. Isso aqui é surpresa. Ela fez assim, né? Então, quem tiver aqui presente, olha, acabou de subir aqui o link. Tá bom? Então, vocês vão usar um cupom. O cupom é o cupom webinário. Esse cupom tem 20% de desconto para quem está aqui no webinário. Me manda um e-mail, o endereço que eu deixei para eles no chat.
Ó, eles deixaram o endereço. Peraí, deixou o endereço do chat. Deixei meu endereço de e-mail no chat. Quem tá aqui me manda um e-mail, fala que tava no webinar e aí eu vou mandar o link com desconto. Então, veja só, já recebi uma nova orientação aqui, gente. Agora ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vocês mandem aqui um e-mail pro endereço que a Raquel deixou aqui no chat. E cadê o endereço, Raquel? Que eu não tô achando aqui no meu chat. Socorro. Cadê? Socorro. Deixa eu ver se eu não tô achando aqui. Você deixou já? Já deixei, tá nos comentários. É só voltar, o pessoal voltar que vai estar aí. Ai, vamos colocar de novo? Só pra gente garantir. Cadê que eu... achei aqui. Olha, gente, Raquel, Lei... Tá bom? Tá aqui nos comentários. Eu não consigo comentar isso. Eu mandei de novo. Tá, pronto. Tá aqui, gente. Olha, anotem esse endereço, mandem mensagem para Raquel e falar assim: eu estava no webinar. Quem estava no webinar vai receber o desconto dos 20% de quem está no webinar, tá bom? Para participar dessa turma. Então aproveita esse desconto, tá? Aqui mais para cima vocês têm o link do curso, tá bom? E mandem para Raquel. Mande para Raquel esse pedido. Eu acho que era isso, né? Onde a gente tinha que chegar. Eu estou há 1h30 falando, uma coisa que eu ia fazer em 50 minutos. Mas eu já avisei para vocês que eu sou filósofo, então vocês tenham um pouco de paciência e parcimônia comigo. Isso é uma live curta, viu, Raquel? Porque quando eu falo é 3 horas, o pessoal aqui pode comentar no chat, pessoal. Não é verdade que eu falo 3, 4 horas, 6 horas seguidas? Se não, pode dizer aqui, o pessoal já está acostumado. Tá bom? Então agradeço a todos que participaram aqui do evento hoje, estiveram presentes conosco aqui. Muito obrigado a presença, tá? Do Rasputin, da Alessandra, da Adriana, do Rodrigo, da Mila, do Wagner, do Morel. Agradeço a presença de todos mesmo. Todo mundo aqui. Tem mais gente assistindo, mas não se apresentou aqui. Tá? Mas é isso. Agradeço a todos e mandem mensagem aqui pro e-mail da Raquel, que ela já colocou aqui, tá bom? raquel.lei@domacct.com.br para quem quiser receber aqui diretamente esse desconto de quem estava aqui.